E estamos de volta com o programa Ressoar, com o nosso querido Dr. Augusto Cury. E aí eu também queria que o senhor já falasse também sobre o pensamento acelerado das pessoas que faz o velório antes da morte e tudo mais, porque eu acho que esses transtornos, é difícil as pessoas entender que isso acontece com todos, né? Não é assim, comigo não, mas se a gente parar um pouquinho, essa questão de parar um pouquinho e analisar, você vai ver que você também está fazendo isso. Então, isso está acontecendo, imagina no nosso meio, que é de comunicação, né? Imagina em outros setores que o senhor tem feito um trabalho tão bacana, com os policiais, com os magistrados, com tantas áreas, doutor. Eu queria que o senhor lembrasse as pessoas disso, por que isso acontece? Uma das coisas que mais tem causado transtornos na atualidade é que nós mexemos na caixa preta do funcionamento da mente. Quando Steve Jobs lançou seu smartphone em 2007, ele não imaginava nem de longe que os smartphones poderiam mexer com os neurotransmissores, em destaque com a dopamina, o ciclo da dopamina e da serotonina, e causar uma dependência nos níveis de droga estimulante, como a cocaína. Retire um celular de um adolescente, veja o que acontece depois de 2 ou 3 dias. Os aparelhos digitais, como os smartphones, embora trouxe ganhos enormes de produtividade, acessibilidade à comunicação e democratização das informações, 3 fatores vitais, mas trouxe uma sequela gravíssima, uma intoxicação que gera uma dependência psicológica alta e que patrocina a hiperaceleração de pensamentos, cristalizando uma síndrome que eu tive o privilégio de descobrir e a infelicidade de saber que está cometendo crianças, adolescentes e adultos no mundo todo. A síndrome do pensamento acelerado. Sintomas. Acordar cansado é um deles. Quem acorda cansado é porque pensa muito, o sono não é mais reparador. Dores de cabeça, dores musculares. São sintomas que representam o grito de alerta de um cérebro hiperacelerado e esgotado. Além disso, também pode ter nó na garganta, prurido ou coceira, aumenta a pressão sanguínea e diversos outros sintomas que eu não vou entrar em detalhes. Sintomas físicos de origem emocional. Por isso nós chamamos de sintomas psicossomáticos. Sintomas psíquicos. Irritabilidade, como eu disse, baixa limiar para a frustração, dificuldade de conviver com pessoas lentas. Tem pessoas que dizem, Dr. Cury, casei com um homem muito lento e difícil. Eu brinco, minha filha, se você escolheu um homem muito difícil para viver e lento, é porque você não deve ser tão fácil. E ele vai ficar mais difícil e lento se você quiser operar o cérebro dele. Considere-o admiravelmente complexo. Se você olhar para outro ângulo, dá para brincar e relaxar diante de certos erros do parceiro e da parceira, desde que não sejam erros estruturais, que comprometem a vida ou que macula, diminui ou se torna uma pessoa misógina. Bom, a síndrome do pensamento acelerado, ela está cometendo centenas de milhões no mundo todo. E médicos estão confundindo essa síndrome com a hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção e dando drogas da obediência sem necessidade, o que é um erro atroz. 1 a 2% tem um viés genético metabólico. Portanto, pai, mãe ou avó numa linha direta são agitados, inquietos e, portanto, o filho ou neto vai desenvolver uma hiperatividade. Agora, 80%, 80 vezes mais, 80% a 90% de incidência estão apresentando sintomas da síndrome do pensamento acelerado. O que acontece? Médicos europeus medicando, médicos americanos, norte-americanos medicando indiscriminadamente. Isso é quase que um crime. Crianças e adolescentes são agitados, precisam ter contato com a natureza, se possível aprender a tocar instrumentos musicais ou pinturas, praticar esportes, aprender a dialogar com seus pais, trocando experiências de vida, perguntando, explorando seus pais nas suas aventuras, suas perdas e dificuldades. Adultos que têm a síndrome do pensamento acelerado precisam fazer uma introspecção,
ou mindfulness, atenção total, ou melhor ainda, fazer a técnica do DCD, que é uma técnica de relaxamento, como eu já disse, proativa. Eu duvido de tudo que me controla, faço isso no silêncio da mente, eu critico ideias perturbadoras, também no silêncio da mente, e eu determino não ser escravo da minha mente agitada, eu vou dirigir o veículo da minha mente. As pessoas têm de tomar banhos emocionais e mentais, mas infelizmente, grande parte dos seres humanos nunca tomaram uma ducha como a técnica do DCD. Nunca tomaram uma ducha como a técnica do eu, como o eu como consumidor emocional responsável. Eu não vou consumir aquilo que não me pertence, críticas, rejeições, perdas, mágoas. Eu sou autônomo. E é por isso, Eunice, eu gostaria que os seus espectadores acessassem a Academia de Gestão da Emoção, www.academia de Gestão da Emoção. Lá tem alguns cursos que têm custos, mas também tem cursos gratuitos, porque nós nos preocupamos demais em dar ferramentas gratuitas para que as pessoas possam desenvolver habilidades para se tornarem autores da sua própria história e desenvolverem mais uma mente livre e uma emoção saudável. Doutor, a gente recebeu aqui uma verdadeira aula de gestão da emoção. Eu acredito que, inclusive, o nosso programa ele é muito acessado por jovens estudantes, viu? Porque a gente fala de temas que interessam e que muitos estudam e esse conteúdo vai ficar à disposição, porque o Ressoar também tem esse cuidado, né, de escolher os temas para também educar, para também contribuir com as pessoas. E eu estou muito honrada com tudo que o senhor falou aqui, de poder estar aqui com o senhor. Então eu queria que o senhor aproveitasse esses minutos finais do programa para ficar à vontade, para falar dos seus trabalhos. O senhor falou em números deles aqui, são tantos, né, que eu vou deixar para o senhor falar. Eu acho que o senhor já falou muita coisa, mas ainda tem um tempo bom aqui para o senhor ficar à vontade de falar mais, o que o senhor quiser falar sobre o Você Insubstituível, sobre a AGE, que é a Academia de Gestão de Emoção, que é maravilhosa. Eu já fiz cursos lá, incrível, aprendi muito, então fica à vontade. Obrigado. Bom, então vamos por etapa. Escola da Inteligência, www.escoladainteligência.com.br. É um programa que eu desenvolvi ao longo de décadas para que as crianças e adolescentes, dentro da grade curricular, aprendam habilidades que eu não tive oportunidade de aprender. Por exemplo, pensar antes de reagir, colocar-se no lugar do outro, trabalhar perdas e frustrações, gerenciar o estresse, ser proativo e assim por diante. Junto com a Polícia Federal, eu já dei treinamento na Polícia Federal, tenho um carinho enorme por essa classe tão importante que vive no limite e as pessoas não percebem que eles são seres humanos, precisam também de gestão da emoção. Eles têm adotado o programa Você Insubstituível e também tem, junto com eles, temos adotado algumas escolas que são públicas com alto índice de vulnerabilidade, para dar gratuitamente o programa Escola da Inteligência. E nós temos também a AGE, Academia de Gestão da Emoção, que tem vários cursos, como o curso Mulheres Emocionalmente Equilibradas e Saudáveis, o curso para Prevenção de Ansiedade, o curso de Gestão da Emoção Pleno, e também temos uma série de cursos ligados ao Treine Seu Cérebro para fazer as provas, e temos cursos, por exemplo, workshop de gestão da emoção, que é 100% gratuito. Enfim, temos cursos que estão disponíveis para aqueles que têm condições de pagar e para aqueles que não têm condição de pagar. Então, por favor, o nosso negócio é ajudar a humanidade. Participe desses programas e também seja embaixador dos nossos programas gratuitos, porque vale a pena viver a vida mesmo que o mundo desabe sobre nós. Lute pelos seus sonhos, porque uma vida sem sonhos é um céu sem estrelas, é uma manhã sem orvalhos, é uma mente sem criatividade. Não desista das pessoas que vocês amam, mesmo que elas te decepcionem, sabendo que as pessoas mais íntimas são aquelas que mais podem nos frustrar. Mas isso nos torna e as torna pessoas únicas. Nunca se esqueça, você não é mais um número na multidão, você é um ser humano único
e irrepetível. E muito obrigado por estar aqui nesse programa me ouvindo e, quem sabe, se tornando meu aluno de gestão da emoção. Um beijo no coração. Obrigado, Eunice. Obrigada a você, doutor. Eu estou muito feliz, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu quero dizer que o programa Ressoar está com as portas abertas. Quando o senhor puder voltar, a gente vai sempre falar desse tema. Muito obrigada. Obrigado, um beijo no coração. Minha gente, que honra poder ter a presença do mestre Augusto Cury aqui no nosso programa, não é mesmo?